Fala, investidores da Nintendo, tudo beleza? Rafael aqui. E God of War Ragnarok rodaria melhor no Nintendo Switch? Calma, eu sei que nessa hora aí você já tá com a pedrinha pra tacar na minha cabeça, mas eu prometo que vai fazer sentido. Fica comigo até o final, se segura na cadeira e bora pro vídeo. Fala pessoal, como é que vocês estão? Eu espero sinceramente que vocês estejam bem. Vamos lá, antes de mais nada eu quero dizer pessoal, que esse vídeo aqui ele não tem o intuito de Flame War, ele não tem o intuito de guerra de consoles, tá bom? Ele só tem o intuito de fazer uma reflexão, de fazer a gente pensar, né, se indagar mais sobre como as coisas são. Outro detalhe importante, que quando o LED aqui em volta tá vermelho, significa que é o assunto mais polêmico e normalmente é o choro dos haters aqui do canal. Vamos lá pessoal, a ideia do vídeo surgiu porque um site na gringa resolveu dizer que Zelda Tears of the Kingdom rodaria melhor no PlayStation 5. É sério, o Sr. Gênio Albert Einstein, que rodaria melhor no PlayStation 5? Bom, é claro né pessoal, em alguns aspectos técnicos sim, rodaria melhor. A gente está falando de um hardware que realmente é um pouco mais poderoso que o Nintendo Switch, ninguém nega isso. Talvez se a gente falasse de FPS cravado, talvez se a gente falasse de desempenho, pode ser que numa certa fluidez, quando acontece muitas coisas na tela, com muitas partículas, o PS5 se saísse melhor em questão desse jogo. Mas isso é muito óbvio, não precisa de matéria, não precisa de alguém dizer isso para você na internet, tá? Agora, quando entra em resolução, o processo de discussão é muito mais amplo, é muito mais complexo do que dizer, ah não, mas lá tá rodando em 4K. Não, porque quando você simplesmente aumenta a resolução assim do nada, sem mexer na malha poligonal, sem mexer na saturação, nas cores do jogo, fica horrível e descaracteriza totalmente a obra. A gente tem exemplos disso na internet, né? Eu vou pedir para o editor colocar para vocês perceberem o que eu estou falando, né? Do quão prejudicial é isso, você falar, não, mas lá roda com a resolução melhor, isso não quer dizer nada. Editor, coloca aí na tela o Breath of the Wild do Nintendo Switch nativo e um Breath of the Wild aí em 4K no PCzão. Repararam como o jogo ficou mais escuro, como ficou feio, como que descaracteriza o estilo artístico da parada? Vocês estão vendo aí, né? Descaracteriza demais e fica feio na minha opinião. Tem gente que gosta, tá? Eu não curto. E por que eu mostrei isso pra vocês? Porque na verdade, no PC rodou pior. Você piorou o jogo. Então no Switch tá rodando melhor. Agora, quando a gente pensa nisso, do contrário é verdadeiro. Quando a gente pega um jogo e reduz um pouco a resolução dele para caber num hardware mais otimizado, sem perder o seu desempenho, normalmente você não descaracteriza a obra. Você abre mão de alguma resolução, mas ali se mantém. A origem do jogo se mantém e o desempenho também se mantém. Isso é muito importante. E quando a gente fala do Nintendo Switch em especial, você perde um pouco de resolução, mas ganha muitas outras coisas, né? Acho que a vantagem maior do Nintendo Switch, que ninguém discute, é que ele vai ser agora, o jogo vai ter o modo liberdade, o modo on the go. Você não vai mais ficar de frente para uma TV, você pode tirar se você quiser e sair por aí jogando ele. E agora sim, né? Quando a gente fala então de God of War, especificamente God of War Ragnarok, né? Será que ele rodaria melhor no Nintendo Switch? Primeiro vamos pensar, pessoal, na situação que a gente está vivendo hoje. A situação que a gente está vivendo hoje é uma situação de crise, é uma situação onde as empresas não podem arriscar. Por que eu estou te dizendo essa informação? Porque hoje a nova geração, ela meio que está se adaptando à velha, ao invés de ser ao contrário. Porque, como eu disse, as empresas não querem arriscar. Elas estão lançando seus jogos pensando na geração passada e não na geração do PlayStation 5. Qual que é a geração passada? Nintendo Switch, PlayStation 4 e Xbox One. Essa é a geração passada, tá? Volto a dizer, os jogos que saem hoje em dia, eles são feitos para essas plataformas e portados para a nova geração.
e não ao contrário, tá? Eu sinto lhe dizer essa informação, mas é isso. Dito isso, vou afirmar categoricamente aqui para você. Todo jogo que está no PlayStation 4 rodaria tranquilamente no Nintendo Switch. Todo jogo que está no PlayStation 4 rodaria tranquilamente no Nintendo Switch. Basta fazer um port caprichado, basta fazer um port polido, tá? E aí eu quero mostrar para vocês um caso agora de resolução menor. Editor, coloca aí o famoso clássico The Witcher no PC e no Switch. Então vocês estão vendo aí na tela que agora é o processo inverso. É verdade, na versão do Nintendo Switch fica um pouco mais borrado, fica com a resolução mais baixa. Mas pergunto aos senhores, descaracterizou a obra? Ficou uma coisa horripilante, horrível, uma coisa que, ai meus olhos, não consigo ver isso aí. Não, né? Ficou totalmente aceitável. Então, aqui você teve um downgrade de resolução, não descaracterizou a obra e você ganhou um monte de benefício, né? Principalmente a portabilidade. Aí vem a pergunta final agora, né? E aí toda essa volta que eu dei para vocês, né? Para dizer que a gente está num momento de crise, que as empresas se importam mais com seus consoles passados do que seus consoles atuais, por uma questão de número de base, né? Não condeno essa atitude por causa disso, né? God of War Ragnarok rodaria melhor no Nintendo Switch? Extremamente pessoal, extremamente discutível. Porque sim, se isso acontecesse, você ia abrir mão da resolução. Você ia abrir mão da resolução. Porém, você ganharia ali o modo portátil, você ganharia o modo tabletop, você ganharia o modo vibração HD, que só os Joy-Con tem, né? O PlayStation 4 não tem. Então, assim, é muita coisa a se considerar. Então, para uma parcela das pessoas, sim, a versão de Nintendo Switch rodaria melhor. Eu estou fazendo aqui um exercício de reflexão. É claro que, pelo menos pelos próximos anos, isso não vai acontecer. Eu não vou dizer nunca que a gente vai ver um God of War no Nintendo Switch. Que a gente não vai ver um God of War na Nintendo, né? Porque toda vez que falam isso, né, a história já provou que o nunca não existe, né? Crash tá aí para provar. God of War está no PC, então, assim, nunca é muito tempo, mas é claro que a gente não vai ver God of War no Nintendo Switch, é só um exercício de reflexão nessa coisa de resolução, de que lá é melhor, de que cá é melhor. Cara, inverti os valores e provei que quando você diminui um pouco a resolução, você não descaracteriza a obra e dependendo da plataforma, tem muitos benefícios, então sim, para algumas parcelas rodaria melhor no Nintendo Switch. Mas essa é a minha opinião. Diz aqui nos comentários o que você acha dessa história de Zelda no PlayStation 5 rodaria melhor e God of War Ragnarok no Nintendo Switch seria melhor. É uma questão extremamente pessoal, eu deixo com vocês, né? Ou você fica lá e joga igual os anos 90 lá preso numa TV, ou você tem um modo on the go, liberdade aí para você levar para onde quiser. Tem gente até que tem um Switch Lite só para isso. Obrigado a todo mundo que ficou até aqui, um beijo no seu coração. Te vejo aí sábado na nossa live e a gente discute mais sobre isso. Valeu!